Para lá, vamos começar aqui o nosso programa A Hora do Chico. Hoje nós estamos com uma presença especialíssima aqui do querido Sérgio Murilo. Sérgio que veio para contribuir aqui na produção, na conversa boa, que é essa conversa que todo domingo nós fazemos aqui no Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, no programa A Hora do Chico, transmitido também pela Empreendedor Web Rádio. Então nós temos esse programa, que é um programa fantástico. A gente vem tendo aí uma resposta muito boa do programa, vale a pena até salientar isso, porque é fundamental que a gente diga que as pessoas estão realmente participando. Queremos agradecer demais e até explicar que o programa ele está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook no domingo, e ele está sendo gravado para que seja editado nos seus intervalos e tal, na parte da vinheta de início, depois no intervalo na divulgação da doutrina através de mensagens e algumas músicas espíritas. O programa é um todo, O programa não é só a transmissão ao vivo, também tem o programa que vai passar na terça-feira, às 8 horas da noite na Empreendedor Web Rádio, que é empreendedorwebradio.com.br, ou então você baixa o nosso aplicativo no seu celular, no seu smartphone, Empreendedor Web Rádio, tudo em minúsculo, no Play Store. Você vai ver lá a nossa logomarcazinha e tem lá, só instalar. Você instala no seu smartphone e vai poder escutar o programa às 8 horas da noite da terça, e a repetição será na quinta-feira às 8 horas da noite, tá certo? Aviso também que a todos que tiverem interesse de fazer perguntas, é só vocês perguntarem, porque eu estou acompanhando aqui pelo computador, então eu vou estar monitorando as questões que foram feitas ou levantadas, e vou transmitir aqui tanto para o Sérgio como para o Dejan. Nós vamos falar hoje, o tema é muito especial, nós vamos falar sobre a doutrina espírita, quer dizer, a importância de estudar a doutrina espírita para o espírita, para aqueles que se dizem espíritas. Então é fundamental isso. Eu já começo aqui batendo a bola, já chutando, tabelando com o Dejan. Primeiro que eu queria que o Dejan fizesse as considerações iniciais dele no programa, e aí a gente continua conversando com o Sérgio também. Vamos lá. Pois é, meus amigos, boa tarde. Mais uma vez estamos nos encontrando, e hoje com essa presença tão especial do nosso companheiro, amigo, o estudioso Sérgio, que mais uma vez, participando das nossas atividades, hoje nos dá a alegria de estarmos juntos para falarmos, como muito bem disse Vaguinho, sobre essa doutrina que nós aprendemos a amar, principalmente a estudar. E todos sabem, uma das prerrogativas fundamentais da doutrina espírita é o estudo. Sem o estudo a gente não tem como entendê-la, até pela complexidade que ela carrega, por ser uma ciência, Não é uma ciência como a nossa ciência, mas uma ciência voltada para a espiritualidade, ciência que no futuro nós teremos o prazer e a alegria de conhecer com as suas minudências, os seus ensinamentos. Nós temos também uma parte muito, muito profunda da filosofia, uma filosofia mais moderna, mais bem elaborada, que já nos dá uma ideia da reencarnação, e também nós temos a parte religiosa. Nós seguimos rigorosamente o Evangelho de Jesus, porque temos Jesus como nosso guia e modelo, esse Espírito perfeito que veio estar conosco, nos ensinando, e até hoje vem nos ensinando como conduzir a vida, e principalmente encontrarmos aquilo que todos nós buscamos, que é esta felicidade que ainda está tão distante de nós, mas que em nenhum momento ela é impossível de chegar e nós chegarmos até ela. Portanto, é motivo de muita alegria, e como Vaguinho disse, nós ficaremos à disposição dos companheiros, dos amigos que queiram fazer e formular as devidas perguntas, e com muita abertura, com muita tranquilidade, poderemos responder à medida do possível. Bom, hoje nós temos aí presenças especiais. O Tiaguinho já deu uma entrada aqui também, Ana Paula também, Ananinha também, eu não sei quem é Ananinha, mas nós temos uma presença muito especial, que é a Lúcia Cavendish, que está lá em Dallas, nos Estados Unidos, para vocês verem que o nosso programa está bem, Nossa querida amiga concorrido. Lúcia Cavendish,
Lúcia, um grande abraço, querida. José Alves também. Nós temos aí o pessoal, Dr. Valdemir Soares, o Valdemir, dizendo aqui estaremos sempre juntos, todos dando boa tarde para esse dia de hoje. Exatamente a gente conversando sobre espiritismo, sobre doutrina espírita, e como é gostoso a gente conversar sobre doutrina espírita e ter esse pessoal todo nos assistindo e acompanhando o nosso programa, que é maravilhoso a gente ter esse contato com as pessoas, não é, Dejan? Verdade, é verdade. Aproveito e mando um abraço para esses amigos maravilhosos e dizer que estamos sempre estando em todos eles. E a casa, o Chico Xavier está sempre de portas abertas, né, esperando esses amigos. Sim, com certeza. A nossa querida Lúcia Cristina, que foi. Cristina, e ainda hoje tem essa saudade grande, mas logo ela vai estar conosco. Nesse dia ela volta para o país. Tá bom, pessoal. Sérgio, e aí, tudo bem, meu filho? Preparado para falar sobre doutrina espírita? Boa tarde. Vocês me pegaram de surpresa. Antes de mais nada, eu quero agradecer. E me alegro muito em estar aqui. Me alegro muito em estar no Chico, especificamente, principalmente, sobretudo no Chico, que é essa casa onde Dejan, várias pessoas, você também, muito obrigado, me acolhe como amigo, como trabalhador e como ajudante. Eu costumo sempre dizer que a gente é um corpo só, né, Dejan? Que a gente não tem um acolhendo o outro, não. Está todo mundo acolhendo todo mundo, né? É uma coisa recíproca e igual. O bom da doutrina espírita... Evangelicamente falando, nós somos os necessitados de última hora. Exatamente, eu costumo sempre dizer isso, eu repito sempre, que quando eu vejo muito trabalhador aqui no Chico, e o pessoal chegando no dia de segunda-feira, eu digo, olha, está chegando mais obsidiado do que obsessor. Quer dizer, nós somos os obsidiados da hora. Tá certo? Bom, pessoal, vamos falar sobre doutrina espírita. Eu acho fantástico. O tema de hoje, ele aborda uma coisa maravilhosa, que é o estudo. Eu acho que o estudo da doutrina espírita, ele é fundamental para o espírita. E aí eu já vou jogando uma polêmica no ar, porque eu aqui atuo como advogado do diabo, né? Então, eu estou sempre... fazendo os questionamentos, levantando a bola para que vocês chutem, tá? Então, a primeira coisa que eu vou perguntar, Sérgio, Sérgio, como é que tu começou a doutrina espírita? Como é que você iniciou na doutrina espírita e como foi o teu interesse? Como foi que você começou tudo isso? Foi pela dor? Porque muita gente diz assim, muitos vêm pela dor, outros vêm pela curiosidade, mas 90% vem pela dor, né? A maioria vem pela dor. Eu me incluo nessa faixa. Pois eu também, viu? Eu também. Eu, Vaguinho, há muito tempo eu sempre tinha essa percepção digamos assim, da espiritualidade. Tá? Achava que o ser humano não era só um elemento de corpo, massa, e tinha que ter uma continuidade além da vida. Então, sempre desde jovem, eu buscava respostas. Por sinal, eu era católico, formação católica, minha família, e eu não encontrava respostas. Perguntava-me e não havia resposta. E aqui, há 5 anos, no dia 16 de outubro, agora próximo, fará 5 anos que Dejan me acolheu, Dejan e Neide, vale salientar, eu cheguei aqui pela dor. E aqui estou com amor. Isso é que é maravilhoso. Dejan, qual a importância, Dejan, do estudo na doutrina espírita? Eu queria que você fizesse esse levantamento de bola para a gente começar muito bem e começar na discussão propriamente dita da doutrina espírita. Vaguinho, veja bem, eu costumo sempre dizer que nós estamos dentro de um projeto que tem o nome de A Pedagogia de Deus. Todos os dias nós temos que aprender, todos os dias nós temos que ter, através desse aprendizado, um melhor conhecimento de nós e principalmente acerca daquilo que é o projeto da vida, de onde eu vim, né, onde eu estou e para onde eu vou. E só com o estudo sistemático, o estudo mais profundo, é que nós iremos alcançar esses objetivos e neles iremos, de certa forma, encontrar muitas dessas respostas. Se você verificar
Jesus ele veio com o propósito, ou com a proposta de um mestre, né? Um homem que veio ao mundo, um espírito, podemos dizer, iluminado, que veio ao mundo nos ensinar. Até hoje eu acredito que a humanidade ainda não conferiu a verdadeira missão de Jesus aqui na Terra. Muito busca-o como um salvador, como aquele que morreu na cruz, que veio para sofrer pela humanidade. Toda pessoa que ensina, ela tem esse propósito, essa alegria de ver aqueles que aprendem se mostrando dentro do projeto evolutivo, dentro daquilo que ele esperava. E Jesus fez exatamente isso. Quando nós adentramos e abraçamos a doutrina espírita, mais uma vez nos encontramos com um mestre, um professor, não é? O professor Allan Kardec, o conhecido Allan Kardec, mas o professor Hippolyte Rivail de Leon Denisard, né? Um homem que lidava com a ciência como um todo, era um magnetizador, ele já tinha algumas noções sobre o que ele ia utilizar no magnetizador. 30 anos de magnetizador. Acompanhou de uma forma bem direta Franz Anton Mesmer, né? Mesmer, que foi o pai do mesmerismo, né? Do magnetismo humano, animal, como ele chamava. E aí ele vai exatamente codificar, né? Ele não foi o inventor, ele não é o dono, e muito bem, ele tem nos mostrado e nos dito que ele foi apenas aquele que formulou as perguntas que com certeza foram de fundamental importância. Hoje 1018 perguntas, feitas com maestria, só um mestre do nível da envergadura dele poderia ter feito essas perguntas com tanta objetividade como ele fez, e o mais importante é com a segurança, né? E a certeza que os espíritos responderam. Porque tem uma coisa muito interessante, Wagner, as pessoas refutam, elas muitas vezes contestam, elas até não entendem a doutrina espírita, mas eu não vi uma pessoa que trouxesse qualquer contraponto, qualquer proposta que pudesse negar ou mentir, ou não aceitar, não comprovar aquilo que a doutrina espírita diz. E o que é interessante é que cada momento que a gente adentra na doutrina, no estudo, a gente vai se assegurando disso. Quando você entra no estudo da física quântica, nessa física fantasmagórica, como ele disse, da partícula que ninguém conhece, ela nos dá uma forte, nos dá um forte material para a gente poder entender o que seja a doutrina espírita. Ainda existe muito preconceito, existem muitas crenças limitadoras, como eu sempre falo, que com certeza elas aí engessam o nosso pensamento e o pensamento daqueles que não querem estudar, não querem abrir. Por isso que eu digo, Wagner, ser espírita tem esse problema sério, que é estudar, e a maioria das pessoas não querem estudar. O interessante, gente, até a gente fazendo um apanhado sobre tudo isso, para a gente entender como é profunda a doutrina espírita e como a filosofia espírita é profunda. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é, como o Dejan mesmo disse, Kardec não inventou absolutamente nada. Kardec conseguiu juntar, né, os questionamentos que ele fez aos espíritos e descobriu que o que Sócrates falava lá na Grécia, Platão, Aristóteles e todos esses grandes pensadores, juntando com tantos outros, e também o Evangelho de Jesus, ele descobriu que tudo isso era de uma orientação moral fantástica, através da ciência, porque ele começou a fazer experimentos, começou a estudar todas as comunicações e viu que aquilo ali não era por acaso. Aí, a partir do Livro dos Espíritos, se distribuiu, porque aí ele viu a necessidade de aumentar o potencial daquelas perguntas, surgiu todos os outros livros do Pentateuco kardeciano, que é o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese no final, cada um pegando uma parte do Livro dos Espíritos. Então, Sérgio, me fala um pouquinho exatamente sobre essa segunda parte, que é o Livro dos Médiuns, que é exatamente o livro que você anda estudando com ele e tal, de forma interna aqui no Chico, que é um estudo mais aprofundado, é muito interessante o estudo, e eu queria que você falasse dessa obra fantástica, que é a obra, que é o Livro dos Médiuns, exatamente partindo para o lado científico do Espiritismo. Exato, você falou exatamente, fechou em relação ao Livro dos Médiuns. É uma obra que ela transmite o que os espíritos, em um processo de comunicabilidade com o mundo dos vivos,
nós aqui encarnados podemos manter um processo de comunicação. Então, é uma obra importante, sim, porque ela nos mostra como nós, ou uma casa que se propõe a trabalhar no processo de comunicação mediúnica, como efetivamente e solidariamente estudar, porque a prática também requer estudo. Se não estudar, eu acho que vocês vão concordar comigo, aquele que não estuda, o médium que não estuda, que não conhece o que Allan Kardec propôs no livro dos médiuns, eu acho que pode cair até com problemas de saúde, né? Em contradição. E também contradição e principalmente em misticismo. Em mistificação. Eu acho assim que a partir do momento em que você é médium, você tem a faculdade mediúnica muito acesa no seu organismo, né? É uma coisa que vem através da glândula pineal, vem através de fatores sensoriais que você recebe, tanto anímicos como mediúnicos, né? E a partir daquele momento você começa a sentir coisas, a aparecer coisas em relação a você, e você começa a perceber o mundo espiritual, e aquilo pode levar à loucura, por exemplo. Exato. Ou era então, isso que eu queria falar. E aquilo ali também pode levar e desaguar também no misticismo fortíssimo, que é o que acontece com a maioria das pessoas. As pessoas mistificam demais. Queria que você falasse sobre o sobrenatural, né? Que as pessoas gostam de abordar e achar que espiritismo, uma casa espírita, é para isso, para o espírito aparecer e fazer milagres, dar uma continuidade que talvez as igrejas ou as outras religiões sempre se propõem a fazer de forma dogmática. Então, eu acho fundamental, importante, nós aqui às quintas-feiras, nós estamos no capítulo 10º, se não me engano, e há um debate. Nós priorizamos ao estudo ao invés de praticar. Eu acho que a prática é uma consequência natural com o aprendizado, do entendimento do que vem a ser uma comunicação mediúnica. Dejan, eu vou te fazer uma pergunta aqui que tem tudo a ver com estudo. Muita gente, a gente sempre fala assim, o que é primeiro, o que é que vem primeiro, né? Sempre se pergunta isso, é o ovo ou a galinha? Aí eu vou fazer uma pergunta baseada nos estudos acadêmicos, né? Nós temos duas coisas, que é o pragmatismo e exatamente a técnica ou estudo que você termina teorizando. A teoria, ela vem pela prática ou a prática vem pela teoria? Quem nasceu primeiro? Veja, dentro da doutrina espírita, geralmente a ciência, por exemplo, a física, existem duas físicas. Existe a física teórica e a física experimental. O maior físico da humanidade, ele era um físico teórico. Einstein não tinha laboratório, ele não tinha a menor ideia. Mas ele buscava, através da observação e com o auxílio da matemática, ele colocou a humanidade a par de uma das mais importantes descobertas até então nunca visto, que era a capacidade de ver a matéria e a energia sendo uma mesma coisa. Sim. Quando ele nos traz a teoria da relatividade. Né? Isso foi uma descoberta fantástica que ele fez. Então, a ciência, na sua condição natural, primeiro ela teoriza e depois ela vai provar na prática. A doutrina espírita foi exatamente o contrário. Primeiro ele verificou as práticas, aqueles fenômenos de mesas girantes. E aí ele começou a observar o seguinte, Leon Denis dizia uma coisa muito certa: um sino tocar é um fenômeno natural, normal. Agora, um sino tocar todos os dias, à mesma hora, sem que haja a intervenção de um homem, isso aí já é considerado um fenômeno paranormal. Isso. O que se vincula a esse fenômeno é que se vai estudar. A partir de então, vendo o fenômeno, ele procurou o porquê daqueles fenômenos. Daí ele adentra exatamente nesses meandros da doutrina espírita e vai aos poucos encontrando as respostas para aquelas eventuais perguntas em função da fenomenologia que ele observava. Então é muito importante isso, por quê? Porque muitas pessoas que vêm para a doutrina espírita, elas acham que tem que acreditar em tudo, não.
Primeira coisa que você tem que fazer dentro dessa realidade, como o Sérgio muito bem disse, não existe o sobrenatural. O sobrenatural derrogaria a lei de Deus, que é a lei natural, a lei que atende a tudo e a todos dentro de um mesmo princípio. Sim. Né? Então, nós não podemos jamais fugir dessa realidade. Dessa lei. Então, quando você começa a observar, por exemplo, a manifestação mediúnica, a primeira coisa que você tem que entender é que ela tem uma base no animismo. O animismo não é uma manifestação do espírito, o animismo é da alma, é o espírito encarnado. É você com você mesmo. Quando você é utilizado pelo Espírito para dar uma mensagem ou fazer qualquer coisa dessa natureza, aí trata-se de um fenômeno mediúnico. Então, isso é que precisa ser visto. Dejane, eu poderia fazer uma... Claro. O animismo que você fala, eu entendo também como a forma, todo aquele reservatório que um espírito traz de outras encarnações. Então, eu entendo a carga de conhecimentos, de qualidades e de desvirtuações. Né? Então, o animismo que nós falamos. Então, às vezes as pessoas confundem uma coisa com a outra. A comunicação mediúnica é efetuada, precisa um médium, né, um interlocutor, vamos dizer assim, com uma entidade que está em outro plano, mais sutil. Agora, esse médium, antes de tudo, ele é alma, e a alma traz uma carga, um somatório, uma personalidade congênita. Uma predisposição. Ele traz a predisposição, muitas vezes, Sérgio, nem é tão necessário o conhecimento. Sim. Esse conhecimento, ele tem várias formas de ser visto. Muitas vezes o médium, intelectualmente, ele não é um médium tão evoluído, mas ele tem uma conduta, porque se determina a qualidade do médium pela sua conduta moral. Pela conduta moral. É o que se vincula às bases da doutrina espírita. Conhece a verdadeira espírita pela conduta moral e pelo sacrifício que faz para evitar as manipulações. Então, um médium que tem uma conduta moral, ele tem uma capacidade muito grande de dominar a sua faculdade mediúnica e, com certeza, mesmo que ele não tenha essa vinculação maior do intelectual, mas ele tem um conhecimento de si. Porque a mediunidade, ela na realidade, ela pode ser vista de várias maneiras. Ela não é o que as pessoas muitas vezes pensam. Pode ser até um karma, né? Pode ser uma necessidade do espírito reencarnante desenvolver essa faculdade para ajudar, para poder... Uma missão? Trazer, ele serve como um repórter do mundo espiritual, passando essas informações. Mas isso é um negócio muito sério, precisa ser muito estudado. O que Wagner muito bem disse aqui, e ele traz isso com muita necessidade, é que as casas espíritas, não podemos generalizar, elas atualmente ainda não conseguem entender verdadeiramente o que seja a mediunidade. A casa espírita não é um lugar de manifestações de espíritos, como muita gente pensa. Concordo. A casa espírita é um lugar de estudo. Você pode viver a vida toda dentro de uma casa espírita, trabalhando, porque o verdadeiro espírita é aquele que está encarnado no dia a dia, né, cuidando das suas coisas, cuidando da família, da sua relação com o social. Tem que ser uma pessoa muito bem situada dentro dos seus princípios. Esse é o verdadeiro espírito. E quando se conhece, aquele que se conhece tem a capacidade e a habilidade de ser empático. Quando está aqui trabalhando em prol do que está chegando, sem necessidade do sensacionalismo. Uma das coisas que se fala muito, principalmente na doutrina espírita, aí eu quero questionar os dois, em relação a essa coisa de dizer assim, todos nós somos médios, uns com mais intensidade, outros com menos intensidade. Uns se mostram médios, outros não se mostram médios, mas tem o vetor, ou então tem o princípio da mediunidade. O que é que você me diz sobre isso, Dejão? Vamos lá, primeiro. Veja bem, Allan Kardec, ele faz essa colocação. Mas veja bem, ter mediunidade não significa ser médium. Ser médium é ele possuir ostensivamente a faculdade, através, né, da sua sensibilidade. Então, existem várias maneiras da manifestação mediúnica. Mas o que eu costumo sempre dizer o seguinte, nenhum de nós aprendeu a andar. Nós nascemos com a gênese do andar. O ser humano,
ele traz na sua natureza, na sua própria proposta reencarnatória, biologicamente falando, a faculdade do andar. Se a gente não praticar o ato de andar, a gente não anda. Isso. Se você carregar uma criança a vida toda no braço, quando você colocar ela no chão, mesmo na idade adulta, ela não vai saber andar, porque ela não praticou. A mesma coisa é a mediunidade. A mediunidade, ela precisa ser praticada, ela não tem dia nem hora para chegar. Existem médiuns como Chico Xavier, que já nasceu desde criança, o Divaldo, com essa faculdade bastante, né, manifestada dele, ostensiva, né, como a gente chama, mas outros vêm desenvolvendo ao longo das experiências. Tem uns que, de repente, de um momento para outro, ela aflora de forma intensa, isso é independente do tempo, da idade, que não deixa de ser uma faculdade vinculada a cada um de nós, de efeitos espirituais, mas com consequência e com toda uma prerrogativa da condição orgânica. E com responsabilidade, né? Como você diz, né? Porque, assim, muitas vezes as pessoas confundem o que vem a ser o processo de comunicação, o tipo de comunicação mediúnica, né? E com o estudo, se você conseguir, quer dizer, estudar, observar, a leitura, o que quer que seja, hoje em dia a gente só não precisa só estudar através do livro, mas observar a si próprio o que está acontecendo com o organismo que carrega essa habilidade, essa aptidão. São dois fatores preponderantes e fundamentais para a doutrina no que diz respeito à mediunidade. Um é que é o estudo, o outro é a observação. Isso. Você tem que ser uma pessoa estudiosa, mas sobretudo também uma pessoa observadora e imparcial. Isso. E o que é interessante, Sérgio e Vaguinho, é que a melhor condição para se entender tudo isso é começar negando. Questionando. Eu acho que sim, eu acho que eu acho que o espírito científico deve fazer parte do espírito. Eu sou totalmente contra o fanatismo. Exato. Nunca transitei. Quantas pessoas batem na porta do Chico aqui dizendo que é médium, meu filho? Me diga aí, por favor. Por semana, eu acredito que por semana não é menos de 10 pessoas. E são médios porque disseram que eles eram médios, mas aí eu faço a pergunta que sempre tenho feito: o que é ser médio? Sim. E ela não sabe explicar. Eu digo, como é que você carrega uma coisa que você não sabe o que é? Isso, é difícil, né? E outra coisa também é o processo da obsessão. Porque eu digo sempre, o obsessor, meus amigos, nada mais é do que aquele que assopra a brasa que já está acesa. Isso, ele muito é um convidado. Ele vem, muitas vezes é um grande auxiliar nosso, é ele que nos mostra o que nós devemos consertar na proposta da renovação, principalmente dentro do projeto da reencarnação. Quer dizer, a gente reclama muito, mas ele ajuda um bocado, né, na nossa reforma íntima. Jesus dizia uma coisa muito bonita, Vaguinho e Sérgio: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós estamos presos a essa vida, a esse corpo físico, a esse mundo ainda com tantas leis que nos aprisionam, porque nós não sabemos lidar com a verdade. A verdade, ela tem a condição principal de libertar. Você imagina um espírito, ele em todos esses processos de idas e vindas, ele ainda não conseguindo essa liberdade, ele está tendo a bênção de Deus, que eu digo sempre, a reencarnação e a misericórdia de Deus, é um presente, é o convite da volta para a reforma, né? Porque a gente tem um hábito intenso de condenar, né? de mandar embora aqueles que não querem mais estar conosco dentro dos nossos propósitos e ideais, mas o projeto não é esse, o projeto é sempre de um recomeço, né? Embora eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, eu posso começar agora, podemos fazer um novo fim. Então é sempre isso. Se você chegar no mundo espiritual, você vai ter a grande surpresa de ver uma proposta exatamente dentro desse contexto. Eles não vão perguntar quem você foi, o que você tinha, não vão perguntar apenas o que é que você quer resolver da sua vida a partir daquele instante. Dejan e Sérgio, o segundo livro que foi colocado por Kardec foi o Livro dos Médiuns. O terceiro é uma obra fantástica, e aí eu queria que vocês me dissessem. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma versão do Evangelho de Jesus, quer dizer, o Evangelho dos Espíritas é como se fosse uma cópia, ou então um entendimento do Espírito em relação ao Evangelho, ou é um compêndio de conceitos morais
e basicamente no Sermão da Montanha de Jesus. Veja bem, Ixi, Wagner, né? olha, eu me lembro, eu acho que eu já comentei num desses programas, um dos maiores líderes da paz, o maior líder da paz foi Gandhi, né? Sim, Mahatma Gandhi. E ele, uma vez, foi entrevistado por um repórter que, de forma insidiosa e indelicada, perguntou a ele o que é que ele achava do cristianismo, sabendo ele que ele era indiano, né? E praticava o hinduísmo. E ele respondeu, disse, eu tenho uma simpatia muito grande, que Gandhi era um estudioso, era um homem que tinha uma cultura muito vasta, era advogado, muito grande, exatamente, na Inglaterra. E aí ele disse, olha, eu tenho uma simpatia muito grande pelo cristianismo, mas o que eu lamento é que vocês cristãos não seguem o cristianismo, porque bastaria apenas o Sermão da Montanha para que nós não precisássemos mais nenhuma obra, seja ela religiosa ou literária, para seguir. Então, o que a gente pode entender é isso. O Evangelho, segundo o Espiritismo, não é outra coisa do que um comentário feito por Allan Kardec, pelos Espíritos, principalmente, através de Allan sobre Kardec. cada condição daquela do sermão, né? Que são as bem-aventuranças. Bem-aventuranças. Começando por uma condição que é fundamental para o início de toda, porque era uma montanha, simbolicamente. Essa montanha, para ser galgada, ela precisava que cada passo fosse dado. Então, o primeiro passo ao sair da base da montanha é o bem-aventurados os pobres de espírito, porque terão o reino de Deus. Tudo isso aí, em resumo, significa uma virtude que precisa ser trabalhada, que é a humildade. O pobre de espírito é humilde. E esse reino não é o reino que a gente, como ele mesmo disse, não está aqui nem acolá. É obra divina no coração dos homens, aquele que está dentro de nós. O humilde é aquele indivíduo que tem consciência de si. Ele conhece todas as suas limitações, seus defeitos, suas faltas, e sabe que, como ele se encontra aqui, nesse mundo onde ele tem que passar por provas e expiações, e aí isso vai dar a ele uma prerrogativa muito grande de passar a compreender melhor a vida. E a segunda condição, para não ir muito além, é bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, para que eu chore, e vou chorar, ele realmente não tira de nenhum de nós essa condição de chorar, porque temos que passar pelas provas, nem sempre estamos prontos para realizar as provas. Sim. E vamos chorar. São as dores, as perdas, porque a vida, Wagner e Sérgio, ela tem dois lados, ela tem um lado luminoso e o lado sombrio. O lado luminoso é esse lado do eu que eu entendo, e o lado sombrio é o lado que está mais fora de mim, que eu realmente ainda não entendo. E aí eu vou chorar porque eu não vou entender, porque eu estou vivendo exatamente o lado sombrio da vida. Sim. E, consequentemente, para que eu possa chorar e saber por que eu estou chorando, eu preciso da humildade. Então, eu só posso subir a montanha se eu começar dando o primeiro passo, que é o passo da humildade. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Evangelho segundo o Espiritismo depois do nosso intervalo, mas nós vamos colocar da seguinte forma, né? Nós falamos sobre o Livro dos Espíritos, né? Lógico, de forma muito superficial. Tudo aqui é exatamente porque a gente quer percorrer o Pentateuco kardeciano e quer conversar sobre o Espiritismo e desmistificar muitas ditas que são desditas, na verdade, né? que não são verdadeiras. Né? Muitas vezes até brincam com a gente, vocês são muito humildes para o meu gosto, né? Vocês são muito resignados para as coisas, parece que vocês não vivem os problemas diários e tal, e não é bem isso. A gente vai conversar isso no intervalo, e aí nós vamos aproveitar e ler todas as perguntas para poder Dejan e Sérgio responder as perguntas que estão sendo feitas aqui. Várias pessoas queridas entraram, como Humberto, a Maria Paula, mas tem muita gente boa aqui, viu minha gente? Olha, Silvia Machado, né? Então quer dizer, tá todo mundo aqui na parada, viu, Dejan? Acompanhando o nosso programa, viu, Sérgio? E que é muito gostoso, exatamente essa interação que é fantástica, né? Porque você fica o tempo todo acompanhando o pessoal aqui no Facebook. Então vamos dar um intervalozinho, nós vamos passar as músicas espíritas que vocês vão escutar exatamente no programa na terça-feira, às 8 horas.
Também uma mensagem do Dejan, que nós já gravamos, estamos com essa mensagem já preparada, e também nossa sugestão de livro, de leitura. Já que a gente está falando de estudo da doutrina espírita, nós vamos fazer algumas sugestões de leitura também nesse próximo programa, que é o programa das 8 horas, que é esse que vocês estão assistindo agora ao vivo, pela internet, pelo Facebook, mas que nós, pelo YouTube também, tá, pessoal? Nós não estamos só transmitindo pelo Facebook, não. Estamos também simultaneamente transmitindo para o YouTube no meu canal, Wagner Andrade. É só entrar lá. Quem não tiver muita facilidade no Facebook e tiver mais com o YouTube, é só entrar na outra ferramenta e assistir. Sempre está ou no nome de Dejan Dantas, ou então no nome de Wagner Andrade as transmissões, ok? Então, gente, vamos dar um intervalo. Já já a gente volta com as perguntas de vocês, com mais Evangelho segundo o Espiritismo, céu e inferno, e para fechar a Gênese, tá certo? Vamos lá. Bom, estamos reiniciando a Hora do Chico, aqui com o Dejan, com o Sérgio. Hoje o Sérgio está em pauta, né? O Sérgio está nos respondendo os nossos questionamentos, também o Dejan aqui dando aquele apoio de sempre ao programa, e na realidade o programa é de Dejan, né? O programa, quem fala é Dejan é quem responde as questões, né? Então, o nosso mestre principal aqui, o nosso mestre de cerimônia é Dejan, certo? Então, na realidade, nós temos alguns questionamentos, Dejan, aqui. Primeiro, antes da gente continuar com essa questão moral, que é exatamente o comportamento do espírito, e que muita gente brinca com a gente dizendo que a gente é humilde demais. Então, vamos primeiro fazer alguns questionamentos, né? Vamos fazer assim, vamos pegar de pergunta por pergunta e respondendo cada uma delas, e dentro das próprias perguntas nós vamos responder tanto as perguntas como também esse questionamento que se faz sobre a moral espírita, ok? Vamos lá, então nós temos aqui, algumas pessoas perguntando coisas muito interessantes, né? Do nosso querido amigo irmão Humberto, mas eu vou tentar. Ele fala do animismo, né, Wagner? O animismo, como nós falamos, veja bem, Humberto, é um tema de grande profundidade, mas eu sempre começo levando em consideração o fenômeno, né? Então você sabe, fenômeno é tudo aquilo que altera a nossa capacidade perceptiva, é aquilo que a gente sente, que a gente observa, é tudo que transforma, em resumo. Então nós temos 3 tipos de fenômenos. Nós temos o fenômeno normal, que é esse que acontece e ocorre no dia a dia de nossas vidas, que são as manifestações da natureza. Nós temos o fenômeno anormal, é quando ele, muitas vezes por artifícios ou por uso de alguma coisa que não seja natural, ele pode ser alterado. E nós temos os fenômenos paranormais. Esses fenômenos é o que nós estamos aqui trazendo em pauta. Os fenômenos paranormais, eles são fenômenos de manifestações não ainda compreendida pela nossa capacidade de entendimento. Ele acontece, mas nós não entendemos. É como se fosse uma coisa para ao lado. Está acontecendo, mas eu não estou entendendo. Mas não significa que o fenômeno não esteja acontecendo. Por exemplo, Allan Kardec, quando ele observava o fenômeno das mesas girantes, aquilo para ele era um fenômeno de início anormal. Quando ele observou que aquelas mesas seguiam um comando, uma inteligência, aquilo passou a ser uma manifestação de um fenômeno paranormal. E se esse fenômeno ele é conduzido por um espírito utilizando-se da mente de um sensitivo, ele passou a nominar ele de mediunidade. Mediunidade é médium, que significa transporte de uma realidade para outra. E existe uma coisa muito interessante, inclusive eu estou fazendo um estudo agora bem mais aprofundado, que é sobre a realidade quântica, né? A física quântica na vida atual.
É um livro fantástico e ele fala muito da correlação quântica. Ele diz que nós estamos ligados a uma realidade que já está toda elaborada e nós estamos sempre nos correlacionamos com ela. Por exemplo, quando eu elaboro um pensamento, esse pensamento ele já existe como uma realidade na minha vida. Até porque a mente ela tem o poder de criar e até materializar a sua criação. Quando essa realidade ela entra no cosmos, ou seja, no mundo em que eu vivo, onde ela tem que obedecer às leis, desde a lei da gravidade até a lei nuclear mais fraco, mais forte, mais fraco, o magnetismo, essa realidade ela se materializa o que ele chama de colapso da função de onda, ou seja, eu transformei uma ideia numa realidade. A mesma coisa acontece no mundo espiritual. Eles emitem as informações, elas chegam até a consciência de um médium, dependendo da condição, como a gente falou, evolutiva desse médium, e aí ele vai manifestar isso, trazendo para uma realidade no mundo atual. Pode ser chamado de sincronicidade, que é aquela coisa da sincronicidade de Jung. Sincronicidade que foi uma expressão usada por Carl Gustav Jung, porque falam do inconsciente coletivo, Jung não usou, já foi um outro psiquiatra que seguiu essa linha. Essa sincronicidade é exatamente isso, porque nós todos estamos ligados a uma única realidade, que é esse universo quântico, que é ainda um universo, como eu disse, fantasmagórico, que nós ainda não conhecemos quase nada dele. Para você ter ideia, a percepção humana ela não chega a 1% do conhecimento do universo em que vivemos, quer dizer, somos ainda muito estranhos no mundo que vivemos, e isso para nós ainda é uma coisa muito difícil. Então, a mediunidade, ela na casa espírita precisa de muito estudo, de muita observação, mas principalmente precisa ser conduzida por pessoas sérias, pessoas que tenham a responsabilidade de não estar querendo trazer uma coisa tão bonita, tão essencial para o mundo atual, de uma maneira muitas vezes imprevidente, imatura, porque isso só vai tirar dela o brilhantismo que ela tem. Todo mundo sabe a grande contribuição que Chico Xavier trouxe para a humanidade, que não foram as cartas, apenas as cartas que ele trouxe do mundo espiritual, da pátria espiritual, como a gente diz, mas as obras que ele codificou. Mais de 450 livros por ele, né, oferecido à humanidade, e até hoje, livros que estão sendo estudados nas universidades do mundo todo, e nós aqui estudamos, e é o principal material de trabalho nosso, que são as obras de Chico Xavier, psicografada por ele. Então eu vejo em tudo isso aí uma importância muito grande. Eu não sei se eu consegui responder a pergunta do nosso amigo Humberto, mas é o que eu digo, meu querido irmão, é isso que você tem feito, que nós estamos fazendo, é esse cuidado, essa vontade de querer aprender, de estudar. Por isso que em todos os momentos que pudermos, nos encontramos para fazer valer essa necessidade que nós temos de entender melhor, para que quando partirmos daqui não saiamos tão imaturos e tão descrentes como a maioria tem saído. Com certeza. Para o mundo espiritual, que é a nossa pátria, né? A Ananinha, né, ela está perguntando uma coisa, até para eu não perder aqui o fio da meada, né, ela está perguntando assim, que é uma questão moral e muito ligada ao Evangelho de Jesus, né? Quando a gente pede perdão a uma pessoa, e a pessoa não nos perdoa, o que a gente deve fazer? Ela está perguntando isso aqui. Aninha, eu vou te contar um fato. Eu vou te contar um fato que aconteceu com ninguém melhor, o Chico Xavier. Chico Xavier estava um dia muito triste. Ele estava muito triste e muito para baixo, como a gente costuma dizer. E o seu mentor espiritual se aproximou dele e disse: o que é que acha, Chico? Os trabalhos não estão andando, você está muito triste. Ele disse: não, é porque o meu compadre, que trabalha aqui conosco, meu companheiro, ele teve um desentendimento comigo, ele foi embora e disse que não voltava mais, que não queria mais saber de mim, e eu estou muito triste porque eu tenho um amor muito grande por ele e isso me abalou muito. E aí Emmanuel disse: por que você não vai à procura dele e lhe pede perdão? Disse: não, mas foi ele que me magoou tudo bem, mas ele não quer me ver. Disse: mas vai na casa dele. E com muito esforço o Chico foi até a casa desse compadre e amigo e bateu na porta, e muito mal abriu a porta e disse: o que é que você quer, Chico? Eu vim lhe pedir perdão. E ele pediu que Chico entrasse e ele disse: ou você é um santo ou é um cara de pau. Ele disse: eu prefiro ser um cara de pau, porque santo eu não sou. E aí Chico abraçou ele e ele, muito mal, correspondeu o abraço e foi
muito objetivo, dizendo que continuava com muita raiva de Chico. E Chico saiu da casa desse compadre e companheiro, mais abalado ainda. Aí Emmanuel perguntou: Chico, e agora? Por que você continua assim? Ele disse: você não viu a forma como ele me tratou? Ele disse: Chico, você acabou de se libertar do problema. O problema agora não é mais seu, é dele. Opa, isso é muito importante. Então, né? O perdão é uma prerrogativa de cada um de nós. Principalmente quando se faz com o coração, ou somente quando se faz com o Agora coração. tem uma né? coisa, viu, Wagner? Eu vou abrir aqui um parênteses. Perdoar não é esquecer. Olha, porque se uma pessoa lhe fez um grande mal e ela tem essa coisa de fazer o mal, a gente perdoa, mas tem que ficar precavido. Não volta a fazer de novo. Isso é muito importante. Por isso que a gente sempre costuma dizer que é o seguinte: embora as pessoas perguntem a gente: vocês são muito humildes, vocês são metidos a santo, vocês são não sei o que, você vê lá. Rapaz, não, a gente está querendo colocar uma realidade moral. Concorda comigo, Sérgio? A realidade moral, que ela é... E a possibilidade, E né? outra coisa, ela é científica. Todas as vezes que a gente faz o bem, a gente tem isso em retorno. Então, todas as vezes que a gente pede um perdão, então nós vamos até fazer uma palestra na quarta-feira à noite, às 8 horas, sobre o perdão, né? Quer dizer, nós vamos falar sobre essa ressignificação da vida, perdoar a si e ao próximo, né? Porque você tem que perdoar o outro e perdoar a si mesmo, né? E quando você precisa perdoar, mais uma vez vem aquilo que a gente comentou agora, essa correlação quântica, que a gente chama também de ressonância. Nós perdoamos porque nós estamos transitando no mesmo caminho. Sim. Porque tem gente assim: Deus perdoa. Deus não perdoa. Primeiro, Deus não julga. Quem julga pode perdoar, perderia a condição de Deus. Isso é uma coisa humana. Deus é imparcial. Jesus perdoou também. Jesus não condenou nem perdoou, porque ele mesmo dizia: eu vim para este mundo, mas eu não sou deste mundo. Porque quem perdoa, quem condena é o tribunal da consciência. A consciência é a condição de cada um de nós. Então é muito importante isso. Nós estamos no mundo ainda na condição de seres imperfeitos, espíritos imperfeitos. Então nós ainda temos essas nossas pendências. Eu queria pegar o bonde de você estar falando de perdão, de moral, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. O que foi que Kardec se propôs no Evangelho? Nós sabemos que os 4 Evangelhos, né, do Novo Testamento é extenso, é tudo que os apóstolos absorveram, contaram. Primeiro eles falavam oralmente os acontecimentos na época de Cristo, desde o nascimento, desde a anunciação até a subida, vamos dizer assim, em tese. Então, como é uma obra muito extensa, o que foi que Kardec colocou? Colocou pontos baseados na doutrina dos Espíritos que moralmente nos serve para caminhar dessa forma, através de humildade, através do despertar da humildade, do perdão, né? E outras habilidades mais, vamos dizer. Muito bom, Sérgio. Excelente a sua colocação. Eu concordo, é isso mesmo. Ela se serve desses atributos, porque muitas vezes eu vejo as pessoas não entenderem o Evangelho. Né? Usa o Evangelho como uma tábua de salvação, como um instrumento para se pedir ou para se buscar aquilo que se deseja, e de repente na obtenção daquilo que se pede, daquilo que se deseja, você deixa ele de lado. E o Evangelho, ele não é para ser lido, ele é para ser estudado. Ele, em cada momento que você mergulha nos seus meandros, nas suas particularidades, você encontra mais ensinamento. Que sentido. Porque Jesus usou muito da metáfora, né? Das parábolas, porque naquela época era muito difícil a compreensão. Até porque ele dizia, tudo passa, mas minhas palavras não passarão. E por que foi que Jesus não usou o artifício da escrita, né? Por quê? Porque ele, mais uma vez, como mestre, ele considera que a memória é o melhor de todos os arquivos, né? Tudo que a gente grava pelo poder da visão, da audição, isso tem uma profundidade, né? Bem marcante, e havia essa necessidade. E tem uma coisa muito interessante que eu costumo também acrescentar. Veja bem, quando a gente começa a analisar o início da obra de Jesus, ele começava por ali, dando seus primeiros passos, né, buscando aqueles que iriam lhe seguir, e ele foi buscar exatamente o pescador. Isso.
Então, o pescador era aquele que ele não tem nada. Porque o agricultor é dono da terra. Ele tem a semente, ele planta e sabe que vai colher. Se ele plantar arroz, ele vai colher arroz. Mas o pescador, primeiro, o mar não é dele. O mar é de todos. Não existe uma área delimitada. Isso. Quando se lança a rede, ninguém sabe se vai vir peixe. E que tipo de peixe vem? Por isso que ele chamou Pedro para ser um pescador de almas, né? Então vamos lançar a rede. Então Jesus, ele trabalhou de forma igualitária para todos, porque é muito difícil as pessoas intelectualizar o conhecimento, né? Buscar muitas vezes nas crenças, nos ensinos, nas religiões, as elites. O Espiritismo é uma doutrina de elite, não é isso. Por ela ser uma doutrina que precisa de muito estudo, geralmente as pessoas que gostam de estudar têm uma maior facilidade de adentrar nela. Por exemplo, eu na condição de professor, o Vaguinho que foi professor, então nós continuamos no Espiritismo sendo professores. Isso. Só que nós utilizamos de uma outra, né, de uma outra disciplina, que é uma coisa bem mais abrangente e mais geral, que é a doutrina espírita. Nós não somos exemplo, nem estamos acima, nem somos melhores do que ninguém, porque o que o mestre quer sempre ver é o seu discípulo lhe superar. E quando Jesus trazia isso, nas suas palavras, ele me dizia: podereis fazer o que eu faço e muito mais, dizendo que qualquer um de nós poderemos sair, e vamos sair da condição de espíritos imperfeitos, vamos chegar à segunda classe da evolução espiritual, que é o espírito bom, e, consequentemente, migrarmos para ele, que é o espírito perfeito, ou o espírito luminoso, como queremos assim, ou como podemos chamar. Posso fazer uma pergunta? Veja só, falando sobre, dando prosseguimento sobre... Só não venha me dizer que baixou um espírito, não me comprometo. Sobre o Evangelho dos Espíritos e sobre essa proposta de Cristo, né? Ele, como você falou, ele não deixou nada registrado, escrito, né? Exato. Você acha, assim, o que é que você acha, Dejan, em relação a isso? A proposta foi proposital, já que no tempo era necessário aquilo que digamos assim, a Palestina da época, a Judéia da época, estava passando por um processo de subserviência do Império Romano, ele tinha que passar essas digamos, alegorias e adereços, porque o povo estava sofrendo. Muito boa a sua colocação. Vamos ver o seguinte, Sérgio, o mundo viveu dois momentos naquela época, o momento em que havia a revolução da humanidade. Eram homens que dirigiam povos. Moisés conduziu o povo, né, para um lugar onde eles poderiam encontrar a liberdade tão sonhada. Jesus não veio fazer isso. Jesus veio fazer uma revolução não na raça, num lugar, no povo, nem dentro do povo. A proposta de Jesus era uma revolução da consciência. Quem trabalha com a consciência sabe que pode pegar ela da forma mais rudimentar possível, mas a consciência é uma pedra bruta que tem todas os seus valores, a sua preciosidade, mas a gente não vê, porque se você pegar o diamante bruto, a ganga mesmo, ele quando está na terra, ele vem totalmente fora de qualquer coisa que seja motivo de apreciação. Mas esse diamante, ele guarda dentro dele toda a sua beleza, o seu brilho, basta que você consiga lapidá-lo. E o que é mais importante com relação ao diamante, e que Jesus trouxe como condição também, não é só o seu brilho, é a sua capacidade de resistir. É o mais resistente de todos os minérios. Então, consequentemente, o que Jesus veio dizer é o seguinte: aquilo que você aprender através de mim, você nunca mais será refém desse aprendizado. Então ele veio mudar a cada um. As pessoas querem, por exemplo, você vê os movimentos populares, né? As pessoas vão para a rua, as pessoas vão buscar, isso é legal, mas isso não está muito longe da proposta do Evangelho. O Evangelho é uma questão de cada um de nós. Se cada um de nós fizéssemos a nossa parte, o mundo seria bem melhor do que essas lutas de grupos, de classe. Tem uma parte muito interessante que eu coloco de irmã Dulce, não, Madre Teresa de Calcutá. O repórter perguntou: Madre, o que a senhora acha que vai conseguir dando um pedaço de pão a um desses homens que perambula pela cidade de Calcutá? Ele disse: nada, meu filho, nada. Eu sei que é muito pouco, mas o que seria o oceano sem uma gota d'água? Isso, eu quero ser essa que vai contribuir. E Jesus veio exatamente fazer isso. Ele saiu daqui sabendo que estava lidando com uma proposta difícil,
Porque um professor, ele não pode se arvorar da ideia de que todos vão aprender. Alunos serão reprovados, outros não vão assistir aula, outros não vão valorizar o seu ensino, mas aqueles que têm olhos para ver, ouvidos para ouvir, ouvirão e verão, porque a palavra está dita. Isso. Por isso que esse sermão, simbolicamente, que era o sermão da montanha, nos mostrava que para a ascensão do conhecimento nós temos que evoluir. Evoluir significa crescer. E é engraçado que o homem chega até o alto da montanha, e quando ele se acha dono de tudo, ele olha, o que não falta ao redor dele são montanhas. Sabe que você me ensinou uma coisa? Quer dizer, que você me mostrou uma coisa muito interessante. No Sermão da Montanha, às segundas e às quartas-feiras, nós fazemos esse trabalho maravilhoso que você instituiu junto com a espiritualidade, né? Então, nós sabemos que nós temos 7 centros de força principais, né? E cada centro de força, né, ele tem uma habilidade, uma qualidade, uma especificidade, uma função que está, eu acho, talvez atrelada a essa subida até a consciência. Não é isso? Veja, até para a gente continuar aqui até essa análise do Pentateuco kardeciano, e vocês podem já continuar com essa mesma história. Não estou interrompendo o fio da meada aí, não. É o seguinte, aqui chegou uma senhora aqui com o senhor, um casal que não conhecia nada do espiritismo na segunda-feira, e eu fui premiada a recebê-los, né? Então a primeira coisa que o camarada disse, olha, eu estou com um espírito ruim, veja, e eu preciso resolver isso comigo. Quanto é que paga nesse negócio aí? Eu disse, olha, ninguém paga, na casa espírita não paga nada. Isso não paga nada? Eu disse, não, nada. Eu disse, mas como é esse negócio? Olha, veja, na realidade a gente não pode conversar. Agora até adiei e coloquei para quarta-feira, que é quando eu atendo o pessoal. Se você vem aqui que a gente faz uma explanação sobre o que é o espiritismo, uma coisa básica, rapidinho eu lhe digo o que é o espiritismo, você vai entender que a gente não está aqui para cobrar absolutamente nada. Então entramos exatamente no livro Céu e Inferno, que é um dos menos livros da codificação. As pessoas leem muito pouco o Céu e Inferno, se ainda tem muito livro dos médios, pela fenomenologia, pela necessidade, porque tem um problema de com a mediunidade, né? Não é de mediunidade, mas com a mediunidade, porque não sabe trabalhar direito, não conhece, e entra no livro dos Espíritos, que é para conhecer a doutrina, pula, vai para o Evangelho, e depois vai-se embora para a gente e deixa o Céu e o Inferno do lado. Então o Céu e o Inferno é uma obra tão maravilhosa, tão fantástica, e cai bem justamente nessa questão aí da moral e tal, e muitos questionamentos sobre essa existência do lugar circunscrito, céu ou inferno. Por favor. Eu posso começar? Claro. Eu entendo o céu, eu já li o Céu e o Inferno, né? E eu vejo sob 2 óticas o Céu e o Inferno. Ela aborda as religiões tradicionais, né? Sobre essas possibilidades, por céu, purgatório, inferno, as punições, as premiações, etc, etc, etc. No caso, também na segunda parte, também fala sobre sofrimentos, crianças que morreram precocemente, né? O porquê desse sofrimento e as pessoas atribuírem a Jesus, a Deus, essa fatalidade ou essa coisa toda. E no caso de Céu e Inferno, ela nos mostra com lucidez o porquê de acontecer isso. E também, né, outras coisas mais que nós podemos observar. No caso, as comunicações de espíritos que estiveram sob a condição doentia, de rainhas que morreram, desencarnaram, estão no estado de sofrimento. Se acham ainda rainha, né? Exato, isso, você sabe, bem sabe, o Dejan sabe, e outras coisas mais. Então, Céu e Inferno, mais ou menos isso, eu vejo para sintetizar, isso. Não tenha dúvida. Sérgio fez aqui um resumo de todos os propósitos e as propostas desta obra fantástica que Allan Kardec nos oferece para estudo, como eu digo, não é para leitura, é para estudo, mas a gente partindo para uma coisa bem fundamental. Vamos voltar para o Livro dos Espíritos e ver a primeira pergunta que Allan Kardec faz aos Espíritos. Eu acredito que foi o Espírito de Luz que deu essa resposta, porque só ele poderia dar uma resposta tão verdadeira e tão objetiva, que é Deus, né? Ele pergunta e ele responde, é uma inteligência suprema, causa primária e origem de todas as coisas.
Quando ele fala em uma inteligência, gente, a inteligência não é uma proposta pronta. A inteligência é uma coisa que se elabora a cada momento. Porque a inteligência é dinâmica. Você, até no cotidiano, nós dizemos, fulano usou a inteligência para fazer isso. A inteligência é o bom senso. A inteligência pode ser o amor configurado num ato. Então essa inteligência suprema, que é Deus, configura esse Deus e dá esse Deus a nós completamente do Deus das crenças, e muitas vezes crenças limitadoras. Porque você veja que o Deus, né, dos povos mais primitivos, daquelas civilizações mais antigas, era um Deus manifesto, né? Um Deus que se manifestava através dos fenômenos, e era um Deus que amedrontava pelo poder que ele tinha, e consequentemente esse Deus ainda perdura na consciência de muitos de nós. Mas Deus não é isso. Esse Deus que ele fala é uma inteligência suprema, e nós, como espíritos, somos uma inteligência da criação, somos seres inteligentes da criação. Então, se tudo está dentro de uma mesma realidade, nós não estamos aqui para sermos penalizados. Porque um pai não criaria um filho para colocá-lo diante de uma situação em que fosse necessário penalizá-lo para fazê-lo evoluir. Por isso que eu sempre digo, Sérgio e Vaguinho, educar é dar, não é tirar. Educar é servir, é compreender, não é criticar. Né? O professor não pode criticar o seu aluno. Ele tem que, até porque o próprio processo de ensino-aprendizagem pode estar vinculado à falta do mestre. Eu posso não estar ensinando de acordo com o que ele precisa para aprender. É preciso que haja essa reciprocidade e essa avaliação, porque o feedback, como a gente chama, que é o processo de aprender e ensinar concomitantemente, isso tem que existir. Isso faz com que a gente faça uma avaliação mais concreta, mais objetiva, e entender que esse céu, esse inferno, ele não existe. Isso é um estado de consciência. Você colocou agora uma coisa fantástica, e eu vi aqui uma pergunta, mas olha, é uma pergunta daquelas de desafiar mesmo, viu? A Maria Cavalcante Nunes, até o Germano disse assim, Vaguinho, olha, um abraço, Germano, aí. A Maria Cavalcante está falando aí embaixo, por favor, faz essa pergunta. E a pergunta é, veja, devolvido aos filhos a pátria espiritual. E pergunto, sei que podemos receber uma psicografia, mas das mães enlutadas, como eu, escrevendo cartas aos filhos, eles podem receber essas mesmas cartas, porque escreve todos os dias com a certeza de que eles leem. Aí a pergunta é, a carta que se recebe também pode se emitir? De que forma se emite? Como é isso? Isso é psíquico? Isso ela está escrevendo, mas ao mesmo tempo está pensando e eles estão recebendo essas mensagens? Depende da condição do espírito. Me fala como é esse babado, meu amigo. Manda aí. Olha, veja bem, se o processo ele é evolutivo, se o interesse e o grande objetivo da espiritualidade é nos fazer crescer, ele não pode usar de nenhum atributo, de nenhum artifício do orgulho, do egoísmo, da necessidade pessoal. Se nós chegarmos no mundo espiritual, nós vamos ver uma outra realidade. Nós temos família, filhos, pai, mãe, mas lá eles permanecerão dentro de nós como esses, eu digo sempre, esses coadjuvantes que fizeram parte da peça que nós apresentamos aqui, mas eles não são mais a nossa vida. Mas enquanto perdurar esse vínculo, esse amor que não morre, essa pendência afetiva, isso tem uma importância muito grande. Por isso que eu estava falando, Vaguinho, sobre essa correlação, que ele fala, correlação quântica. Eu estou em permanente contato com o mundo espiritual. O que existe é que eu não percebo esse contato. É como se você dissesse assim, Dejan, eu vou apresentar um programa na rádio amanhã, e eu preciso saber qual é a rádio, mas mais do que a rádio, a frequência. Para eu poder acessar o canal e ter a possibilidade de me ouvir. E se eu quiser fazer como todos estão fazendo, é preciso que se utilize o canal para ter acesso. Então, uma mãe que viu seu filho partir, primeiro, como dizia o profeta, né? Nossos filhos não são vossos filhos, são filhos da ânsia da vida por si, vós a tivesse, mas ele não... Gibran, cadê o Gibran? Né? Seja na mão do arqueiro maior, lança teu filho para o mundo. Isso. E ele foi para o mundo, ele está no mundo. Mas é lógico que esse amor não morre. E essa mãe está certa. Então, todos os momentos que ela vinculasse a um pensamento positivo, mesmo que seja na simbologia da escrita de uma carta, qualquer coisa, ela não está deixando de expressar o seu amor.
E o amor compreende tudo, o amor está em tudo. E ela, se ele estiver na mesma sintonia que ela está, que com certeza, do jeito que ela ama, ele também tem esse amor por ela, isso certeza está formando uma essa sintonia perfeita. comunicação. Agora, existem coisas que são perceptivas, são sensíveis e sensitivas, e outras que nós não percebemos. Mas eu digo a ela com toda certeza: mãe, se a senhora ama, continue amando. Pois. É muito legal esse negócio de conversar com as pessoas que a gente ama, porque nada nesse mundo é obra do acaso, tudo é causa. Entendeu? Esse universo está muito mais entrelaçado, que ele chama do entrelaçamento, do que a gente possa imaginar. Então continue o seu amor e o amor. E digo mais, eu digo mais. Tudo significa que haverá um grande reencontro, e esse reencontro será a manifestação e a potencialização desse amor. É coisa bonita. Isso Deus permite, e com certeza deixaria de ser Deus se assim não permitir. E aí vamos para Gênesis. Quem vibra amor, só um. Quem vibra amor, recebe. Exatamente. Então, é só isso que eu queria dizer. Vamos para a Gênese, né? A Gênese, que é exatamente o último livro, que é o primeiro. Né? Porque é o princípio de tudo e tal. Então, Kardec teve uma vontade muito grande de falar sobre como as coisas aconteceram, né? Como tudo surgiu, como tudo apareceu na Terra, né? Por que nós estamos aqui? O que está acontecendo? Outro dia, numa palestra que eu fiz, foi até na quarta-feira passada, uma pessoa fez algumas perguntas assim, danadas de difíceis de serem respondidas através da internet, porque a pergunta foi feita, mas eu não tinha esse canal de interação, eu não tinha como respondê-la. Então ela disse assim: olha, para que a gente nascer aqui? Né? Para que a gente reencarnar? Se Deus foi justo, por que Ele não fez perfeito já? Por que não foi tudo feito do jeito que a gente imagina? Por que a gente morre? Eu não me conformo com a morte. Então foi um protesto muito forte dessa moça, que eu fiquei impressionado, porque ela não só escreveu um post, não, ela fez várias postagens na palestra falando sobre isso. Foi tanto que eu entrei em contato com ela no particular e disse: quarta-feira eu vou estar aqui, por favor, venha para poder a gente conversar. Venha às 7 horas para a gente bater um papo, porque é preciso a gente conversar pessoalmente, não dá para conversar através do chat. Mas aqui a gente tem uma grande oportunidade de falar exatamente por conta da Gênese. Por favor. Olha, eu vou começar por uma metáfora. Vamos começar da Gênese. Começar do começo. A Gênese bíblica, a tradicional, o livro bíblico, que nós temos um respeito imponderável, um respeito muito grande, porque ele sustenta todas essas religiões, essas crenças, desde o judaísmo até o cristianismo. O que acontece? Se você observar, vamos fazer aqui uma viagem ao paraíso. O que é o paraíso? O paraíso subtende-se como sendo o lugar perfeito, onde nada precisa se alterar, né? Seria a sagração de tudo que você imaginar. Mas o que eu podia pensar? O paraíso é um lugar inerte. Nada se produz, porque tudo existe. Não existe nada que eu possa refutar, condenar, contestar. Então eu serei conscientemente um ser paralisado, em termos de tudo. Mas o que ele quis dizer? Que o homem comeu o fruto do pecado, não podia existir o pecado, porque o paraíso é o paraíso. A serpente, nada disso. O que simbolicamente nos foi mostrado é que o homem ele comeu o fruto do conhecimento. Isso. A partir do instante que desperta a consciência, que aí você começa a sair do lugar da ideia do ser, né? Do ser embrutecido, né? Do instinto para a consciência. A consciência é quando eu começo a ter os primeiros lampejos de percepção de mim. Então, essa consciência ela começa a buscar tudo o que é necessário para o seu projeto evolutivo. Eu digo sempre, Vaguinho, cada um de nós é um momento do pensamento de Deus. Esse Deus está dentro de nós. E por que eu não entendo Deus? Porque eu não me entendo. Não me entendendo, eu não entendo o Criador. Imagine, se Deus é absoluto, eu sou relativo. Veja que distância há entre eu e Ele. Mas se Ele é uma manifestação dentro de mim, é porque Ele existe e acredita em mim. Então você começa a dar os seus primeiros lampejos de consciência. Emmanuel fala da mônada, que é uma consciência coletiva. Fantástico. Entendeu? Isso tudo, até que você atinja a sua individualidade. O que significa essa individualidade? É quando chega o momento que você pode criar e evoluir. Criar e evoluir. Então você vai criar todas as possibilidades para construir uma coisa que é necessária, a felicidade.
Agora, o que acontece? Nesse processo de criação existem os tropeços. Por quê? Porque eu vou criar interagindo. Porque nem todos estamos no mesmo caminho, nem todos possuímos o mesmo DNA, nem todos temos a mesma impressão digital. Então, é lidando com as adversidades, por isso que o conflito da relação é tão difícil, porque a adversidade precisa ser provocada para o conhecimento ser ressuscitado. Então, muitas vezes a gente está paralisado, a gente está na inércia do conhecimento, porque a gente não conflita. Todas as vezes que uma pergunta tiver uma resposta, ela deixa de ser pergunta. Sim, sim. Ela se anula ali, naquele instante. Então, os grandes projetos, a grande proposta da vida são essas perguntas sem resposta. Então, o espírito ele vai evoluindo e vai galgando com o seu próprio sacrifício. Aí vem mais uma vez o mestre. Comerás o pão com o suor do teu próprio rosto. É a tua história que tu vai ter que construir, como eu construí a minha, como todos têm que construir a sua. Eu não vou te dar uma coisa que tu já tens. Eu não vou acrescer nada onde não precisa acrescer. Não se coloca 2 litros num vasilhame de 1 litro. Não dá para botar. Não dá. Então, cada um sabe a medida de cada um. Então, a evolução vai se dando paulatinamente dentro desses projetos. E a Terra é uma escola, né, um laboratório que está um pouco mais acima dos mundos primitivos. Nós já somos um mundo um pouquinho mais avançado, um mundo de provas e expiação. Então, veja, por que ele colocou o mundo de prova? Prova significa o quê? Já existe conhecimento. Isso. Alguém já está sabendo alguma coisa para poder aplicar a prova. Inclusive, esse questionamento que a moça fez é fruto desse conhecimento que ela adquiriu nas encarnações. A prova já é um degrau acima. A expiação é um degrau abaixo. Por exemplo, todas as vezes que eu estou passando por uma expiação é porque eu ainda tenho herança do mundo primitivo. Sim. Eu tenho que pagar sofrendo aquilo que eu fiz sofrer. Isso é primitivo. Uhum. Era a lei de Hammurabi. Bateu, levou. Sim. Entendeu? Paga com a Código mesma de Hammurabi. É aquela vez que se todo mundo for olho por olho, o mundo termina cego. Já dizia Gandhi, né? Se essa lei permanecesse. Então, quando eu estou sendo submetido às provas, que para mim é difícil, mas é muito melhor do que uma reparação direta, como é o caso de uma expiação. Uhum. E a gente muitas vezes reclama das provas. Por que é que eu tenho que criar esse filho difícil? Por que é que eu tenho que ter esse companheiro tão difícil? Gente, são sentimentos que precisam ser trabalhados. Sim. E esses sentimentos só são trabalhados no enfrentamento, no cotidiano. Não adianta na casa espírita eu me arvorar, me encher de conhecimentos, ser uma pessoa extremamente bondosa, caridosa, mas quando eu chegar no meu laboratório de trabalho, que é a minha casa, eu não mostrar isso. Então eu não estou fazendo nada, eu sou uma pessoa totalmente equivocada dentro desse projeto. Então a Gênese significa origem, criação, começo de tudo, ela tem toda uma fertilidade de processos para você crescer. Mas o crescimento, a prerrogativa de ser é de cada um de nós. Nós estamos aqui muito preocupados com o ter. Perdemos uma preciosidade a noção de noção que seria o ser. Ô Sérgio, e aí a resposta para a moça? Para que morrer, meu filho? Me diga aí. Para que o cabo vai morrer? Porque se Deus foi feito perfeito, que ele fez tudo perfeito que diga, por que ele criou a morte? Para que a gente morrer? E a gente morre, meu filho? É a ordem natural das coisas, né? Mas e a gente morre? Não há essa morte como se fala. Mas para que morrer, quando se me pergunta, é o ciclo. Morrer biologicamente. Exato. Nascer, viver, morrer e renascer. Isso é a proposta. A proposta que nós espíritas, nós acreditamos. E nesse fatalismo da morte, como sendo uma coisa fatal, que os materialistas atribuem que o corpo acaba e a consciência nada, não existe. Então, eu acredito neste morrer como também aprendizado. A gente está aqui, nós nascemos, nós estamos vivendo e estamos nos preparando. Aí uma coisa que eu acho muito interessante em relação ao processo, à doutrina espírita. Se nós espíritas estudarmos essas obras todas que nos oferecem, não só o Pentateuco, mas também subsidiariamente outros autores, Chico Xavier, Hermínio Miranda, Herculano Pires, fica mais fácil a gente morrer. E se nós estamos nos preparando para quando chegar lá e fazer uma reavaliação do que foi feito e do que faremos ainda em próximas vindas. Então quer dizer,
Eu estou aqui, embora Deus seja perfeito, justo, bom, onisciente, onipresente, tudo, né, que a gente sabe que Deus é, e mesmo sem nossa compreensão completa do que é Deus, existe a justiça divina e nós somos criados para evoluir. E por isso nós passamos por experiências carnais no mundo físico para poder ter o teste. É por aí? Não tenho dúvida. Eu uso a seguinte comparação. Veja bem, Vaguinho. Isso falando da materialidade da vida. Quando qualquer um de nós renasce ou reencarna aqui na Terra, a primeira coisa que os nossos pais fazem é nos levar para um estabelecimento para registrar o nosso nome. O nome não somos nós que damos, né? O nome é dado por aquele que é o responsável por nós. E nós recebemos um registro de nascimento. E você já observou que esse registro só pode ser elaborado com a presença do corpo. Você não pode registrar uma criança se não levá-la até o cartório. Quando nós atingimos a idade da razão, a maioridade ou a puberdade, nós transferimos esse documento para um documento de identidade. E eu tenho uma notícia muito triste para dar aqui a vocês e aos ouvintes, que o próximo documento que nós vamos receber é um atestado de óbito. Então, como o mundo ele é materialista, ainda nessa condição. Será que a vida se resumiria a 3 documentos? Nessa ordem que eu coloquei? É horrível. Existe muita coisa para a gente ainda viver e vamos viver. Agora, muitas vezes as pessoas, mas a gente chora. Não é fácil a gente ver partir um ente querido. Eu tenho chorado muito dentro de mim pelas, eu não diria as perdas, mas as separações que a gente tem tido, daquelas pessoas que a gente aprendeu a amar. E outra coisa, mas o amor apego, sim, a própria Gênese, dentro da prerrogativa da experiência humana, já é um amor apego. A mãe carrega um filho 9 meses. Mas esse amor é preciso, porque ele é uma prenúncia de um amor que vai se manifestando e ele vai crescendo. É como essa mãe disse aí muito bem. Ela está certa, ela não vai perder isso do campo de observação, do convívio dela, porque esse filho está dentro da vida dela em todas as minúcias, na expressão, no dia a dia, até nos conflitos. Essas pessoas elas entram na vida da gente e não saem facilmente. Então esse amor ele existe dessa forma porque ainda não aprendemos a amar de outra forma. Então a morte, como nós falamos, que é uma passagem, uma viagem, ela não deixa de ser uma coisa ainda muito difícil para ser entendida, até por nós espíritos. Sim, com certeza. Não vou aqui fazer uma apologia a uma coisa que ela não existe. Eu pelo menos tenho meus receios, minhas dúvidas com relação à morte. Mas eu digo uma coisa, Vaguinho, e as pessoas me perguntam: o senhor sabe onde é que está meu amigo, meu pai, meu irmão, minha mãe, que morreu? O senhor podia me dizer mais ou menos onde é que ele está? Eu digo agora, sei. O senhor sabe, sei. Está exatamente no lugar onde a sua consciência cabe. Exatamente. Nós vamos para o lugar onde tudo vai continuar. Não é mudando de um país, de uma cidade, de um lugar, de uma proposta que nós vamos deixar de ser o que somos, porque o objetivo de toda essa realidade é sermos o que somos. Exatamente. Quer dizer que se eu perder isso com a morte, com a eventual morte ou com a viagem para o mundo espiritual, então não valeu nada. O que foi que Jesus veio trazer? Esse reino é obra divina no coração dos homens. Então essa obra eu vou levar para onde eu for. O coração, na simbologia que ele dá, esse coração é a nossa consciência. Isso. Esse reino está na minha consciência. Então se eu sou uma pessoa boa, e eu digo isso, eu vou continuar sendo bom para onde eu for. Eu posso no início não ter oportunidade para manifestar a minha bondade, mas ela é latente, ela está dentro de nós. Muitas vezes o espírito desencarna numa situação difícil, de incompreensão, mas ele é tratado para que ele possa aos poucos manifestar aquilo que ele possui dentro dele. Para que ele trabalhe e com esse trabalho ele consiga reaver os seus valores e partir para a proposta mais difícil, que era reconduzir a vida, retificando aquilo que ele não conseguiu retificar na experiência que ele teve aqui. Olha, veja, nós estamos concluindo nosso bate-papo, porque isso não é isso é um bate-papo gostoso com os amigos, né? Isso é maravilhoso. Veja, eu tenho assim uma última pergunta para a gente fazer
um fechamento assim bem polêmico, porque eu gosto assim da polêmica engraçada, né? Que eu costumo sempre dizer que é a polêmica engraçada, porque existe um paradoxo muito grande no pensamento do que é o espírita ou até do próprio espírita. Porque tem espírita que é o seguinte, ele coloca tudo no nível do destino, né? Ah, não acontece, esse é destino, então vira como se fosse um conformismo. Já tem outros que é o extremo disso, eu não gosto de extremo, né? Todo extremo é prejudicial. O outro que dá no outro extremo diz assim, nada disso tem a ver com nada. Isso é tudo besteira, mistificação, quer dizer, tem um que nega tanta mistificação que vira um cético espírita. E tem um místico que é totalmente místico e realmente complica muito o espiritismo, porque termina nos levando para a crença das pessoas lá fora de que tudo é fenomenologia, tudo é espírito, tudo acontece por conta do obsessor que vem botar para quebrar na gente e por aí vai. Então, por favor, façam essa análise primeiro, Sérgio, depois Dejão. Vamos lá, Sérgio. Vamos lá. Tentar entender, agora que você me pegou de surpresa, foi polêmico. Aqui é assim, meu filho, tudo é surpresa. Eu vejo a possibilidade de nenhum nem outro, eu prefiro meio caminho do meio. Né? Eu vejo que o destino não é uma coisa que está atrelada à fatalidade, nem tampouco o outro lado. Eu acho que quando a consciência que nós adotamos ou aprimoramos os primeiros passos, a gente tem condição de mudar essa realidade, talvez. Não sei se vocês estão entendendo. Então, nós, quando absorvemos o poder da consciência, a gente pode mudar os condicionamentos, os sofrimentos, as dores, que os espíritos também fazem, assim, pecam, vamos dizer assim, entre aspas, achando que dando uma guinada para os hindus, os budistas, a roda de samsara, a questão do karma, karma, né? Mais ou menos assim. Eu creio que quando a gente aprende um pensamento como o que está contido na doutrina espírita, a gente tem consciência de mudar os destinos nossos, adiantar, dar um salto quântico, como você tanto fala, talvez. É só isso. Não, eu estou de total acordo com o Sérgio, mas eu volto ao Velho Testamento. Quando eu digo testamento, não é o testamento bíblico, mas o testamento do conhecimento, que nós não podemos dele fugir. Não vamos avançar enquanto não tivermos a consciência de si mesmo. Você tem que aprender e fazer uso do seu aprendizado nesse processo tão importante, que é o crescimento que cada um tem que estimular e provocar dentro de si. Sim. Nós estamos vivendo num mundo onde ainda as coisas estão muito equivocadas. Para você ter ideia, a obra de Deus, dentro desse mundo que nós vivemos, tem um significado tão grande e o homem não entendeu. Veja, quando nós chegamos aqui, o que mais precisamos é de matéria. Até para formar o nosso corpo orgânico, nós precisamos nos nutrir da matéria dos nossos pais, da nossa mãe, e ali nós começamos a elaborar um corpo que vai servir como um instrumento para a nossa experiência aqui. Esse corpo ele vai ser de acordo com a nossa necessidade em função da nossa evolução, da nossa consciência. Isso é muito bom. Mas você observa que a partir do momento em que você elabora esse corpo, ele já começa a entrar em processo de decadimento. Né? Por quê? Porque ele tem um tempo. A matéria ela tem um tempo na existência de cada um de nós. Cada ano, cada momento que nós estamos vivendo, nós deveríamos cada vez mais nos afastar da matéria. O homem faz exatamente o contrário. Ele começa a se afastar da matéria. Você veja que a beleza, não é? A estatura, o perfil, não é? A aparência física são as principais prerrogativas, as principais condições para se fazer ou querer conhecer alguém. Então, esse valor de alguém. São valores que nós vemos nas pessoas e não temos a menor ideia de que por trás disso existe um espírito que tem uma importância muito maior do que tudo isso, porque tudo isso é transitório, e chega um momento que a gente tem que devolver essa matéria. Devolver essa matéria, nós vamos nos libertar. É onde ele diz exatamente, o amor liberta. Enquanto eu estou preso à matéria, eu uso uma expressão que ainda hoje de manhã eu disse, que aquilo que eu tenho não me tenha. Isso, fantástico. Isso é muito importante. Fantástico. Eu não quero que nada no mundo seja mais importante. Me domine. Nem me domine. Eu quero amar e ser amado, quero viver e quero cumprir com a minha missão, com o meu desiderato,
com o meu propósito de vida que eu estou vivendo aqui, isso para mim já é o suficiente para eu voltar em condições, pelo menos, para poder rever outras propostas. Fantástico. Não entrar numa situação de miséria interior, né? Porque a gente muitas vezes cai nesse campo do petitório, né? Que Deus vai... Não, isso é tudo loucura humana. Deus não vai fazer nada por nós, porque Deus já fez tudo. Isso, já está tudo feito. Esse Deus nos deu a coisa que é mais importante na vida de todos nós, que é essa liberdade, para buscarmos cada um que queremos para a nossa vida. Fantástico. E que cada um procure ver isso e procure sempre entender a vida dessa forma, que com certeza você tem tudo para ser feliz. Só para finalizar, essa tomada de decisão, como a gente quando estava dizendo, baseia-se sobretudo e primordialmente com o nível de conhecimento, com o aprendizado, com a busca, a leitura incessante. Fantástico. Era só isso. Muito bom fechar assim, né? Porque estudo é fundamental. Bom, gente, nós vamos fechar o nosso programa agora, acabar o nosso programa com muita tristeza, porque, sinceramente, um papo gostoso desse era para passar umas 4 horas conversando ou mais, né? Mas nós temos um tempo, vamos concluir a Hora do Chico. E eu vou passar tanto a agenda para vocês, mas eu vou lembrar de uma coisa para vocês. No próximo sábado, ao invés de nós transmitirmos o nosso programa no domingo às 4 horas da tarde, nós vamos transmitir no sábado de tarde, de 5h30 para 6 horas, porque nós vamos ter uma presença especial, Dejan, fantástico, já confirmado, com o Guilherme Velho. Guilherme fez uma viagem fantástica no mundo, pelo mundo, foi para o Japão. Ele, só para vocês terem ideia, ele foi nos 3 continentes, né? Exato. Então ele saiu da América, foi para a Ásia, da Ásia foi para a Europa. Então, Guilherme, na realidade, ele é um pesquisador, um estudioso da psicografia, das comunicações espirituais, é um cara que não mistifica, trabalha sempre em prol da desmistificação e até para desmascarar certos médios que vêm fazendo o sofrimento das pessoas. Então nós vamos fazer essa entrevista, mas não só é a entrevista, nós vamos começar a entrevista às 6 horas da noite com o Guilherme Velho aqui, vai ser ao vivo, e quando for às 8 horas da noite ele vai dar uma palestra aqui no grupo de estudos espíritas Chico Xavier às 8 horas da noite. Ele veio exclusivamente para o Chico, porque ele disse que não estava dando palestra mais, porque ele está concluindo o 2º livro dele, tá certo? Então o primeiro livro é Psicografia, Casos Investigados, e o 2º livro ele ainda disse que tá fazendo mistério, viu, Dejan? Ele fez o mistério, mandou para mim o WhatsApp, disse assim, é mistério. Ele é todo misterioso, mas é uma grande figura, uma pessoa maravilhosa, que teve uma simpatia muito grande conosco, e a gente teve empatia na realidade, né? Foi empático a relação de Guilherme conosco, porque ele é um cara desses que preza muito pela ciência e pela verdade, e aqui no grupo de estudos espíritas Chico Xavier é o que mais a gente defende, é que as coisas não sejam místicas, que sejam verdadeiras, que as pessoas saiam daqui com o conhecimento e a verdade interiorizada, que é a coisa de quem cura você é você, quem conhece você é você. Então a gente apenas aqui estende a mão e abre o caminho para o estudo, o aperfeiçoamento, o esclarecimento. É por aí que a gente faz aqui. Por aí, Dejan? Você disse tudo. Eu não tenho mais nada a dizer. Vamos lá, então vamos para a nossa agenda do grupo de estudos espíritas Chico Xavier. A partir de amanhã, que é segunda-feira, nós vamos ter o nosso hospital espiritual, que começa, como sempre, às 18 horas e vai até a última pessoa sair daqui, tá certo? Então, a partir das 18 horas, estamos atendendo no nosso hospital espiritual, com os passes magnéticos, tá? Na terça-feira, nós temos o nosso querido Sérgio Murilo Firmo Ferraz, que vai falar do Obreiros da Vida Eterna, tá aí bem avançado no estudo, às 8 horas da noite. O Sérgio está aqui conosco e quem quiser pode participar. Gente, todo o estudo dos livros de André Luiz, todos os estudos daqui do Chico, eles são abertos a qualquer um. E quando eu digo qualquer, é qualquer um mesmo, em qualquer religião. Não precisa ser espírita para vir para cá. E se tiver curiosidade sobre espiritismo, você só vir que vai escutar a doutrina espírita, o estudo, e naturalmente vai participar. Na quarta-feira nós temos um dia extremamente
extremamente intenso, né? O dia começa logo pela manhã com o Dejan, às 8h30 da manhã, atendendo as pessoas que necessitam de um papo, de uma conversa, de um apoio fraterno. E ele vai até o meio-dia, depois vai almoçar, que a carne é fraca, ele precisa se alimentar, agora, né? E quando ele volta às 2h da tarde, às 2h ele continua atendendo. Tá em direto. Há duas tá quartas-feiras ele está almoçando aqui. Olha, está almoçando aqui. O homem é um trabalhador espírita também, porque nem a matéria ele está alimentando mais, está almoçando e descansando aqui mesmo. Vamos fazer um puxadinho, né, para morar logo aqui no Chico, né, porque seria muito bom. Então, o Dejan vai estar o dia inteiro aqui atendendo, tá, pessoal? Falando sério, vai estar o dia inteiro. Às 14h nós começamos a nossa palestra, é uma palestra também geral. O palestrante dessa quarta-feira, você sabe quem é? Tudo indica é Dr. Cladisson. Dr. Cladisson, tá certo? Juiz aposentado de direito, que vem aqui, que tem um conhecimento fantástico, ser uma unidade, um ser humano de qualidade assim, 1000. Né? Então o Dr. Cladisson vem, ele ainda não nos deu o tema, mas sempre é um tema fantástico. Ele é um orador espírita maravilhoso e vai contribuir muito. Às 15h nós temos o passe magnético, tá certo? Que começa às 15h com todo o pessoal, com o Fábio Russo, com o Combé que está aqui também, participou, já entrou aí, está acompanhando o nosso programa, e todos os outros, a Neide, todas as pessoas, o Sérgio, né, todas as pessoas estão aqui para dar o apoio no passe magnético da quarta-feira às 15h. Às 19h30 eu entro em cena, aí eu venho para fazer o atendimento fraterno de apoio ao dependente químico, que começa com o acolhimento fraterno a partir das 19h30. Às 20h eu faço uma palestra que é geral, não é uma palestra exclusivamente para os dependentes químicos, mas é para a família, é para as pessoas que querem entender doutrina espírita. Nessa semana eu vou falar sobre a vencer, né, perdoar-se e ao próximo, né? Então falar sobre o perdão e a ressignificação da vida da gente, né? Quer dizer, ressignificar. E depois nós temos também passe magnético na quarta-feira. A quarta-feira é o dia do passe. Né? Então, quarta-feira, depois da palestra, nós temos o passe para quem vier para a palestra. Aqui às 8h, às 9h, nós estamos aplicando os passes. Na quinta-feira, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos com Renato Cabral, que também será nosso entrevistado aqui no programa A Hora do Chico, tá certo? Vai bater um papo conosco aqui, vai ser um dos participantes. A gente nem falou com ele, a gente está aqui impondo a vontade da gente, né? Então, o Renato vem para falar sobre o Livro dos Espíritos, o estudo do Livro dos Espíritos. Na sexta-feira nós temos o estudo... Na quinta-feira tem o estudo do Livro dos Médios, Sim, só que é fechado. Na quinta-feira tem o estudo do Livro dos Médios, só que é um estudo fechado para pessoas que já estão participando demais. Não é por nada não, gente, é pelo seguinte, é que quando a gente faz um estudo interno, é porque já está muito avançado o estudo e não dá para você chegar aqui e participar de uma vez só, senão você não vai entender. Depois de Renato, depois do Renato Cabral, já às 9h, né? Isso, eu e mais um grupo de 8 pessoas. E mais outras pessoas que tem o grupo que é com o Sérgio também, o estudo do Livro dos Médios. Na sexta-feira, pela manhã ou pela noite, nós temos o Dejan, às 8h da noite, no estudo do livro de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, Ação e Reação. Nós estamos muito avançados. Pode falar. E você faz a transmissão ao vivo na quarta. Sim, a transmissão das palestras são feitas ao vivo, tá, gente? É bom participar porque você aqui pessoalmente nós interagimos, né? Nós estamos conversando um com o outro e tal, então fica cara a cara, face a face, né? Ou face a face, como queiram, né? Então vai ser muito bom, muito interessante na sexta-feira, porque Dejan está dando continuidade, o estudo está de vento em popa, está maravilhoso. Tá? Eu recomendo demais que vocês participem do estudo. E no sábado nós temos também um dia extremamente intenso. Começa logo pela manhã com o nosso irmão Germânio,
que também será entrevistado aqui conosco. Vem falar sobre meditação. Vem falar sobre meditação aqui, vem bater um papo com a gente sobre a importância da meditação. Isso vai ser fantástico, maravilhoso o programa. Logo depois do Guilherme Velho vem o Germânio, tá? Com o assunto meditação. E vai ser às 8h30 o estudo do Germânio, tá certo? No sábado, aqui no Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Às 3 horas da tarde nós temos evangelização infantil, que nesse próximo sábado serei eu que vou assumir. Geralmente é a Luciene, a nossa querida Luciene, a Lu, a professora Lu, a tia Lu, né, que comanda a evangelização infantil, mas eu vou substituí-la nesse próximo sábado e logo depois eu vou continuar com vocês às 4 horas da tarde com o nosso violão fraterno, né? Então nós estamos aqui também ministrando aulas de violão para todos que queiram uma terapia a mais, né? Uma ocupação a mais, uma coisa a mais para colocar na cabeça, para enobrecer a alma, porque a música, afinal de contas, enobrece a alma. E à noite nós temos outra palestra, às 8 horas da noite também, de temas variados, e que vai ser maravilhoso também quem é a pessoa esse próximo sábado. Que é Guilherme Velho. Ah, Dejão, parece que não sei, rapaz. Bom, vai ser o Guilherme Velho nesse próximo sábado. É o clima Alzheimer. Tá certo? Será que é o Alzheimer já? Já é o bichinho, já é o alemão chegando. Bom, então, e no domingo nós quebramos pedra aqui, como sempre, ajeitando o Chico para recomeçar na segunda-feira. Por aí, Dejão? Muito bem. Vamos lá. Então, só agradecer a presença, primeiro o seu carinho e a forma como você faz esse nosso trabalho. E hoje a gente tem esse convidado do programa, né? Mas é um trabalhador, um grande trabalhador do Chico, que é Sérgio, que veio aqui nos abrilhantar com suas palavras e, consequentemente, acrescentar ao nosso programa. Só agradecer a todos. Eu só tenho a agradecer essa experiência, para mim foi inédita, muita gratidão. O que eu faço questão de frisar é que a minha realidade, a minha verdade, a minha vida é, sobretudo, o Chico, o Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Minha segunda família foi onde eu iniciei essa busca, esse estudo. Já tinha algumas leituras e algumas coisas mais, mas a gratidão em estar aqui, espero que tenham sido satisfatório. E só queria fazer só uma ressalva. Nós falamos na obra do Pentateuco, mas eu acho que todo espírita poderia muito bem olhar com carinho com os livros da Revista Espírita. São 12 obras. Fantástica lembrança. Muito bom. A gente deixa esquecido isso, mas a Revista Espírita é fundamental. Era só isso que eu queria. E qualquer coisa, estou aqui. Qualquer coisa é a mesma coisa, como dizem por aí. Vamos lá. Bom, pessoal, um abraço a todos, um beijo no coração e até a próxima hora do Chico. Vai ser, vou lembrar novamente, não vai ser no domingo, vai ser no sábado, às 6 horas da noite, portanto, às 18 horas, com o Guilherme Velho, e logo depois ele vai fazer a palestra dele, tá certo? Sobre reencarnação. Vai ser uma palestra fantástica. Um abraço a todos e até a próxima. Mostra todos